Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade, hein? Espero que vocês também estejam sentindo a minha falta, né? Infelizmente a gente tem que estar longe, mas de alguma maneira essas aulas online estão nos aproximando, né? E não deixando a gente cair na desesperança de que em breve tudo vai voltar ao normal, né? Muita saudade dos nossos intervalos, das nossas conversas, dos nossos bate-papos, das nossas aulas, né? Mas Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Então aguardemos fiéis e com fé de que tudo vai melhorar e muito em breve estaremos juntos, né? Mas enquanto isso, né, vamos nos encontrando por aqui mesmo, né? E hoje a gente vai estar trabalhando aí, pessoal, um novo conteúdo, microbiologia e parasitologia, né? É um conteúdo bastante interessante e proveitoso, tá? E vou falar devagar para que vocês compreendam melhor e espero que consigam entender, né? Então, pessoal, quando a gente pensa em microbiologia, né? É uma palavra, né, que ela é de origem grega, da junção de dois elementos. O primeiro elemento é micros, né, que significa pequeno, mais biologia. E biologia significa bios é vida e logos é o estudo, né? Ou seja, a microbiologia, então, é o estudo da vida dos pequenos, ou seja, o ramo da ciência que estuda micro-organismos, estuda as coisas pequenas, né? Então, a microbiologia faz parte daquele conteúdo que estuda a vida dos seres pequenos, né? Quem são esses seres pequenos? São os nossos micro-organismos, né? E basicamente, pessoal, a microbiologia é o estudo dos micro-organismos, né? E os micro-organismos são formas de vida que originalmente só podem ser vistas com o apoio do microscópio, como falei para vocês, são seres pequenos, né? Elas incluem as bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários, as algas unicelulares, os virióides e os primos. Todos esses a gente vai ter a oportunidade de estudar no decorrer do nosso conteúdo. Os micro-organismos, pessoal, eles têm fundamental importância e papel em nossas vidas, né? Seja de forma positiva ou de forma negativa. Os micro-organismos são indispensáveis a todos os processos vitais do planeta. São encontrados no solo, no ar, nos oceanos, nas plantas, fazendo parte da cadeia alimentar. São os faxineiros do ambiente por degradarem a matéria orgânica, apresentando importante papel nos processos bioquímicos, tais como o ciclo do carbono e do nitrogênio, né? Embora os micro-organismos sejam lembrados na maioria das vezes como inimigos, ou seja, que causam doenças, apenas uma parcela restrita está relacionada com doenças no homem. Outros animais e vegetais, a maioria dos micro-organismos é benéfica e muito utilizada em processos industriais e controles biológicos, inclusive na produção de medicamentos, na fabricação de queijos, né, entre outros. Assim, não é de se estranhar que a associação homem-microorganismo mostre-se complexa, né? Com os micro-organismos habitando locais como pele, intestino, cavidade oral, nariz, orelhas e trato genitorial. Em uma época que o avanço da ciência e a divulgação de informações alcançam níveis sem precedentes, espera-se que a microbiologia e a ciência como um todo possam contribuir para a construção de um senso crítico racional e lúdico. Então, vale destacar, pessoal, que o nosso corpo é cheio de micro-organismos, é cheio de bactérias, né? Então, são seres que a gente tem que lidar e conviver no dia a dia que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, como a gente destacou, são poucos desses micro-organismos que são causadores de doença. A maioria, ele tem um papel benéfico, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de micro-organismo, né, a gente pensa em apontar características, né, dos seres vivos. Que é isso? Todos os seres vivos têm características gerais, né, que são classificadas, cada ser vivo, né, e que vão ser discutidos. Por exemplo, em função da dificuldade de definir o que é um ser vivo, os cientistas estudam algumas características que possibilitam a distinção entre um ser vivo, que é um fator biótico, e um corpo inanimado, que é um fator abiótico, né?
Então, os fatores bióticos, eles dizem respeito a todos os elementos associados à interação dos organismos vivos presentes no ecossistema, como os animais e vegetais. E já os fatores abióticos são os compostos físicos e químicos, por exemplo, uma rocha, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira característica do ser vivo é a sua composição química, né? Então, todo ser vivo, para ele existir, ele tem em sua matéria os seguintes elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né? Que ao lado de outros elementos que aparecem em menor escala, formam substâncias complexas que constituem os seres vivos, denominados compostos orgânicos, como os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos, né? Então, todo ser vivo, ele precisa ter uma composição química para ele sobreviver, para ele ser vivo, né? Para ele ter sua matéria. Só para você classificar ele como ser vivo, ele precisa ter essa composição química, né? Por exemplo, a gente não consegue viver sem oxigênio, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, dentro da nossa composição química, estão todos esses elementos químicos que eu falei, como também nutrientes, como carbono, como proteína, entre outros, né? Já a organização celular. Os seres vivos, pessoal, eles são divididos através da sua organização celular, né? Essa organização, elas são diversificadas. Por exemplo, unicelular. Todo ser vivo que for constituído apenas por uma célula, a gente fala que ele é uma célula, ele é um ser vivo unicelular, né? Por exemplo, quem são os seres vivos unicelulares? Bactérias, protozoários, algumas algas, alguns fungos, né? E todo organismo que tem mais de uma célula, a gente chama ele de seres vivos pluricelulares, que é o nosso caso, né? Que são organismos constituídos por várias células, né? Nós, seres humanos, temos várias células, então a nossa constituição é composta por várias células, então nós somos seres vivos pluricelulares, né? Então, quanto à organização celular, a gente divide os seres vivos em unicelulares e pluricelulares, tá? E aí, pessoal, a gente pega também e divide nessas células, né? Em célula procarionte, existem dois tipos de célula: célula procarionte e célula eucarionte, né? A célula procarionte, ela não apresenta uma membrana protetora em volta da sua camada, né? Então, o seu DNA, ele é o quê? Olha para vocês verem, não tem uma membrana protetora. E já a célula eucarionte, ela apresenta a corioteca, e, portanto, o seu material genético é organizado, né? Então, a bactéria, a procarionte, né? Geralmente, quem são as células procariontes? São bactérias, né? Elas são células que elas têm maior facilidade de mutação, né? Porque o seu DNA não fica dentro de uma carioteca, ou seja, uma membrana que protege, né? E já a célula eucarionte não. Ela tem essa carioteca que protege o seu material genético. Então, a chance de sobrevida e de mutação diminui. Então, os níveis de organização, né, pessoal? Então, os seres vivos, eles se organizam, né? E como é que começa essa organização? Primeiro vem as células, várias células juntas a gente forma os tecidos, vários tecidos juntos a gente forma os órgãos, vários órgãos juntos a gente forma os sistemas e vários sistemas a gente forma os organismos, né? Vários organismos juntos a gente forma uma população, várias populações juntas a gente forma uma comunidade e várias comunidades formam um ecossistema e vários ecossistemas formam um biosfera. Vou mostrar para vocês a imagem para vocês entenderem. Ó, aqui eu tenho uma célula, né? Várias células juntas eu crio um tecido, vários tecidos eu crio um órgão, que nesse caso é um estômago. Vários órgãos, quem são os órgãos? Estômago, fígado, intestino. Vários órgãos juntos eu formei o quê? Um sistema digestivo, né? E vários sistemas, como por exemplo, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, eu formo o quê? O organismo, né? E aí, pessoal, depois que eu tenho a existência de um organismo, muitos organismos juntos eu vou chamar de população, né? E muitas populações juntas, que são diferentes organismos, eu vou chamar de comunidade.
Por exemplo, eu tenho a população de coelho, eu tenho a população de cachorro, eu tenho a população de cobra, né? Então são populações diferentes com organismos diferentes, né? Várias populações eu vou criar uma comunidade, várias comunidades eu vou criar um ecossistema e vários ecossistemas eu vou criar uma biosfera. E é assim que a vida na Terra se organiza. E aí, pessoal, outro fator e outra característica do ser vivo é o metabolismo, né? Então, o que é o metabolismo? São as reações químicas que ocorrem no organismo do ser vivo, né? A primeira reação química é o catabolismo, né? Que são aqueles que provocam a quebra de substâncias. Por exemplo, eu faço a ingestão de um alimento, né? Eu vou primeiro mastigar ele, então eu já estou quebrando ele em partículas. A partir do momento que eu quebrar ele em partículas e ele for para o meu estômago, ele vai fazer o que lá no meu estômago? Ele vai começar o processo de digestão, né? Então aí eu estou sendo alimentada através de catabolismo, porque existe a quebra de substâncias, né? A gente tem também o anabolismo, né? Que são reações que provocam a síntese e a produção de substâncias. Ó, pra você ver, no catabolismo eu peguei uma substância que já existe e me alimentei dela. No anabolismo não, eu vou criar aquela substância, né? Um exemplo vai ser a fotossíntese, que eu vou explicar para vocês agora. Olha para vocês verem aqui o processo da fotossíntese, né? Essa aqui é uma árvore, né? A árvore, para ela sobreviver, ela vai pegar o gás carbônico que está presente no ar, vai pegar a luz do sol, né? E vai o quê? Vai juntar esses dois elementos, vai filtrar esse elemento, né? Uma parte dessa filtração que ela faz, ela transforma em água e sais minerais para o seu alimento. E a outra parte, ela libera para o mundo de novo em forma de oxigênio, né? Então, aqui a árvore, ela produz o seu alimento, né? Então, o que ela faz? Ela faz o anabolismo do seu alimento através da fotossíntese. Ela pega o gás carbônico, ela pega a luz solar, né? Transforma esses dois elementos dentro das suas folhas, das suas raízes em alimento e em oxigênio para liberar para a gente, né? Por isso que o pessoal fala assim, tem que ter árvore, porque sem a árvore vai aumentar a temperatura, com o aumento do desmatamento, o tempo vai ficar mais quente, vai diminuir a quantidade de oxigênio para a gente. Por quê? Porque quanto mais árvore, mais elas vão pegar o CO2 para filtrar, né? E quanto menor a quantidade de árvore, mais CO2 vai existir no ambiente, né? E esse CO2 é o gás que vai lá para a camada da atmosfera, né? Fazer um buraco na camada de ozônio e deixar que a luz solar entre mais. Então, as árvores, elas têm um papel fundamental, né, na proteção da questão do meio ambiente, né? E assim, ela faz o seu anabolismo. O que ela faz? Ela não precisa pegar uma substância para se alimentar. Ela mesma produz o seu alimento através do gás carbônico e as raios solares que ela pega, né? Então, pessoal, e por fim a gente tem a homeostase, né? Que é aquele equilíbrio, né? Por exemplo, o que seria uma homeostase? Eu inspiro oxigênio e expiro CO2. Então, esse é o que? Meu corpo está controlando a presença de gás carbônico e de oxigênio no meu corpo, né? Esse controle a gente chama de homeostase, né? Olha para vocês outro exemplo aqui, ó, processo de digestão. Esse processo de digestão é um exemplo de catabolismo, né? A pessoa vai pegar o alimento, vai mastigar o alimento, esse bolo alimentar vai para a faringe, depois vai chegar no estômago o suco gástrico vai quebrar esse alimento, né? Então, esse processo aqui todo de digestão é o que? Catabolismo, onde existe a quebra de substâncias, né? Já o anabolismo, eu já citei para vocês o exemplo da fotossíntese. E agora eu tenho aqui um exemplo de homeostase, né? O exemplo que eu estou dando aí para vocês no slide, né? É através do suor, né? Olha para vocês verem. No ambiente frio, né? Os nossos vasos, eles se contraem, eles se fecham, né? Para manter a temperatura do corpo, né? Então, no tempo frio, a gente não soa, porque os vasos, eles se contraem, né? Então, o suor não sai, né? Justamente para o corpo ficar aquecido.
E já no ambiente quente, ocorre uma vasodilatação dos capilares, para o quê? Para que saia o suor, né? E esse suor faz com que mantenha também a temperatura do nosso corpo na temperatura ideal. Então, no ambiente frio, ela se contrai, os capilares se contraem para manter a temperatura. E no ambiente de muito calor, ela faz com que o nosso corpo sue, os capilares eles ficam vasodilatados para que esse calor que está dentro do corpo também saia e que a gente consiga manter a temperatura do nosso corpo. Então, a gente já viu aí, pessoal, a composição, né? A gente está vendo a composição dos seres vivos. A gente já viu que os seres vivos ele tem uma composição química. A gente já viu que ele tem uma organização celular, podendo ser unicelular ou pluricelular. Pode também essas células serem procariontes ou eucariontes. A gente viu os níveis de organização desses seres vivos, né? Primeiro vem as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, os organismos, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera, né? E a gente viu agora também outra divisão na classificação dos seres vivos, que é o metabolismo, que se divide em catabolismo, anabolismo e homeostase, né? Que a gente já viu os exemplos aqui. Outra característica do ser vivo é a nutrição, né? Os alimentos eles são considerados os combustíveis da vida. E através deles, os seres vivos conseguem energia para a realização de todas as funções vitais. Quanto à obtenção de alimentos, podemos separar os seres vivos em dois grupos. Então, a nutrição a gente vai avaliar a questão alimentar dos seres vivos. Então, eles podem ser seres vivos autótrofos. O que é isso? São aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Acabei de citar para vocês o exemplo da árvore, né? Que ela faz a fotossíntese entre o gás carbônico e a luz solar e produz o seu alimento, né? Que são sais minerais, não é isso? Então, a árvore ele é um ser vivo autótrofo, que é aquele que produz o seu próprio alimento, né? E a gente tem os seres vivos heterotrófos, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, que é o nosso caso. O nosso corpo não produz o nosso alimento, a gente precisa fazer a ingestão do alimento para a gente ter nutrientes necessários para sobreviver, né? Então, nós somos seres o quê? Heterotrófos, né? Que precisam se alimentar, que não são capazes de produzir seu próprio alimento. E aí, pessoal, outra característica, né, do ser vivo é quanto à sua reprodução, né? Trata-se do processo pelo qual os seres vivos produzem descendentes para perpetuar a espécie. Pode ser, por exemplo, sexuada, né? O que é isso? Ocorre com a presença do gameta ou havendo troca de material genético. Ou seja, por exemplo, olha um exemplo aqui, reprodução sexuada, né? Eu tenho uma mulher, eu tenho um homem, então eu tenho a presença do gameta feminino, que é o óvulo, e eu tenho a presença do gameta masculino, que é o espermatozoide, né? E esses dois gametas vão fazer a fecundação para o nascimento de um novo ser, né? Aqui eu falo que é reprodução sexuada, porque eu tenho a presença de gameta feminino e a presença de gameta masculino, né? E quando eu não tenho a presença desses gametas, eu chamo de assexuada, né? Que não ocorre na ausência de gametas e não envolve troca de material genético. No caso assexuado, por exemplo, eu e meu esposo, se a gente tiver um filho, a gente vai ter troca de material genético e aquele meu filho vai ter a minha genética e a genética do meu esposo. Mas no caso da reprodução assexuada, não existe essa troca de material genético, né? Olha para vocês verem aqui, né? Eu tenho uma célula aqui, essa célula subdivide em duas, tá vendo? Iguais. Isso aqui chama mitose, né? Onde existe reprodução, são geneticamente iguais, né? Então, uma célula vai se dividindo e se multiplicando em células iguais, né? Então, não tem presença de gametas. Isso aqui eu falo com a reprodução assexuada. Olha para vocês verem aqui, ó. Um bichinho, que eu não sei falar o nome para vocês, ele foi se dividindo, até transformou em dois bichinhos iguais, né? Isso aqui é reprodução assexuada por mitose, se dividiu em dois seres iguais. Se não for seres iguais, pessoal, não continua sendo assexuado, porém, um dos seres sofreu mutação, continua sendo assexuado por mitose.
O ideal é que saia 2 iguaizinhos, tá? Vamos continuar. E existe também outras características dos seres vivos. Então, a gente já falou muitas características, né, pessoal? A gente falou metabolismo, composição química, organização celular, nutrição, reprodução, né? E a gente vai falar outra aqui agora, que são as reações aos estímulos, né? O que são isso? Aquele ser vivo que ele consegue ter a sensibilidade. Por exemplo, uma pessoa vai me dar um beijo, né? Eu tenho a sensibilidade de aceitar ou não o beijo. Então, eu percebo aquele estímulo, eu tenho a sensibilidade, né? O meu sistema nervoso reconhece aquilo ali, né? E já a irritabilidade não tem a participação do sistema nervoso, eu não tenho escolha. No caso do beijo, eu tenho escolha, se eu vou beijar ou não. E já na irritabilidade não tem escolha. Por exemplo, aquelas plantas que a gente chama de planta dormideira, né? Ou malícia. Quando a pessoa vai encostando perto dela, ela fecha suas folhas, né? Ali é uma defesa. Então ela faz aquilo ali por defesa, né? Então não é uma coisa que ela pensou em fazer. Ela não tem sistema nervoso, né? Ela agiu em defesa. Então a gente chama de irritabilidade. Então, quando tem a presença do sistema nervoso, que é o nosso caso, seres humanos, a gente fala que as nossas reações ao estímulo são sensibilidade. E quando a gente não tem a presença do sistema nervoso, a gente chama de irritabilidade. E aí, pessoal, existe outra característica do ser vivo, que é a característica de evolução, né? O que é isso? É a capacidade que os seres vivos apresentam para sofrer transformações que lhe possibilitem adaptar-se às modificações do ambiente. Então, são necessários vários fenômenos para que ela aconteça, né? Porém, a gente destaca 2. Um é a mutação, né? Por exemplo, um vírus da gripe, ele pode estar em constante mutação, né? Porque a gripe que eu peguei hoje não é igual à mesma gripe que eu vou pegar amanhã, né? Porque o meu sistema imunológico já criou uma defesa, já reconheceu aquele vírus. Então, o vírus, para ele sobreviver, né, ele passa por um processo de mutação, né? Porque ele precisa ter essa mutação para ele sobreviver. Porque se todo mundo pegar um vírus e aí criar uma imunidade, ele vai acabar sumindo, porque todo mundo já está imune, então não tem mais ninguém para pegar a doença, né? Então ele precisa estar em constante mudança e mutação para que ele consiga sobreviver. Estou dando um exemplo do vírus, tá, pessoal? E outra maneira de evolução dos seres vivos é a seleção natural. Por exemplo, um urso polar que mora lá na região da Antártida, né, que os climas são bem baixos, que as temperaturas são bem baixas, ele não vai conseguir sobreviver aqui no Brasil, onde é calor, né? Por quê? Porque na seleção natural, aquele habitat dele ali é propício para a sua vida e para a sua qualidade de vida. Então, ele fez a seleção natural dele para sobreviver naquele ambiente, né? Por isso que falam que só os fortes sobrevivem, porque a pessoa ela tem que se adaptar, o ser vivo ele tem que se adaptar ao meio, né? E o crescimento, pessoal? Existem as características dos seres vivos em relação ao crescimento. O primeiro crescimento tem a ver com o aumento do volume celular, né? Então, as células, elas crescem de tamanho, né? E tem a ver também com o aumento do número de células. Então, uma única célula pode aumentar de tamanho, né? Tem a ver com o aumento do volume celular. E tem a ver também com o aumento do número de células. Eu tinha uma célula e criou-se várias outras células. Multiplicou e foi gerando várias outras células, né? Então, o crescimento ele pode acontecer dessas duas maneiras. Com o aumento do volume celular ou com o aumento do número de células. E o ciclo vital, né, pessoal? O que é isso, o ciclo vital? Todos os seres vivos têm o seu ciclo vital, né, para perpetuar a espécie, né? Então, o ciclo de vida é o conjunto de transformações que podem passar os indivíduos de uma espécie para assegurar sua continuidade. A maioria dos organismos vivos nascem, alimentam-se, crescem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem, né? Então tá aqui uma imagem que representa com bem característico o ciclo vital. A gente tem um neném, a gente tem a criancinha, foi crescendo, depois ele ficou jovem, se formou, arrumou um trabalho, casou, teve filhos, envelheceu e morreu. Então esse aqui é o ciclo de vida do ser humano, né? Esse é o nosso ciclo vital, né, pessoal? Então, basicamente,
quando a gente fala no ciclo vital, todo mundo passa por esse ciclo, né? Não existe um ciclo vital que seja diferente disso, não. A gente nasce, a gente cresce, perpetua a espécie, né? Ou seja, procria, tem filhos, né? Para envelhecer e depois morrer, né? E isso somos nós, seres humanos, mas também acontece com todas as outras espécies, sendo que cada espécie tem o seu ciclo vital, tá? Então, só para relembrar, pessoal, mas vocês podem ficar calmos, tá? Que durante o fórum eu vou estar dando uma revisão bem completa do conteúdo trabalhado, vai ser bem tranquilo, tá? E a gente vai poder ter espaço, tempo para tirar as dúvidas. Então, pessoal, é bem bacana a gente lembrar que a gente viu hoje sobre a microbiologia, né? Que a microbiologia é uma palavra grega que nos mostra que é um estudo dos seres pequenos, né? Sendo que é constituído pelos micro-organismos. Esses micro-organismos a gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue ver através do microscópio, né? E quem são esses micro-organismos? São bactérias, são fungos, são protozoários, são algas, né? Entre outros que a gente vai estar vendo, né? E aí, pessoal, vale ressaltar que os micro-organismos, eles têm mais qualidade benéfica para os seres vivos do que maléfica, né? Como eu relatei para vocês. E aí, para se definir ser vivo, os cientistas acharam interessantes eles definirem características exclusivas de cada ser vivo, né? Então, eles dividiram em composição química, eles dividiram em organização celular, eles dividiram em níveis de organização, eles dividiram em metabolismo, eles dividiram em nutrição, eles dividiram em reprodução, eles dividiram em reações aos estímulos e evolução dos seres vivos e crescimento, né? Então, todos esses são características dos seres vivos, né? Então, o ser vivo ele pode ser autótrofo e assexuado. Um ser igual nós somos pluricelulares, nós somos sexuados, nós somos catabolistas, que a gente faz a quebra, a gente faz a ingestão do alimento e faz essa quebra desse alimento em nutriente para o nosso corpo, né? Então, cada ser vivo é um conjunto dessas características que a gente falou, né? Então, essa divisão é bastante importante para que a gente consiga delimitar e definir cada grupo de ser vivo, né? E o mais bacana da gente saber, pessoal, é esse ciclo vital, né? Onde o ser vivo ele nasce, cresce, alimenta-se, desenvolve, se reproduz, fica velho e morre. E isso funciona para todas as espécies, né? Outra parte legal da gente saber é isso aqui, né? Que é os níveis de organização, né? Dos seres vivos. Olha para vocês verem que bacana, né? Uma célula, várias células juntinhas vai criar o tecido, vários tecidos juntinhos vão criar órgãos, vários órgãos juntinhos, vários órgãos juntinhos vão criar um sistema, vários sistemas juntinhos vão criar um organismo, e esse organismo aqui no caso desse exemplo que eu dei somos nós seres vivos, né? E é bacana a gente ressaltar que não para por aí. Várias espécies de organismos juntos formam uma população, né? Várias populações, o que é? Vários organismos de uma mesma espécie formam uma população. Várias populações vão formar o quê? Uma comunidade, e várias comunidades um ecossistema, e vários ecossistemas uma biosfera. Então é bem bacana, né, pessoal? Como eu relatei para vocês, a gente vai estar tirando as dúvidas nos fóruns, né? Vai ser bem tranquilo. Geralmente, durante os fóruns, eu faço uma revisão com áudios para que vocês possam voltar um pouquinho na matéria, né? Durante os fóruns, eu faço essa revisão. E aí, a gente tira as dúvidas, tá? E eu aguardo vocês no sábado para a gente estar desenvolvendo o nosso fórum, tá? Muito bom estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Vocês estão guardadinhos no meu coração. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.